O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi, pessoal. Nesse feriado de 2 de novembro, de finados, a gente pode começar a pensar no enterro do governo atual e nas perspectivas do próximo governo. As eleições foram agora no domingo e, obviamente, esses meses de novembro, dezembro, eles são cruciais para o direcionamento de todas as políticas. A gente já está numa semana em ebulição e com nomeações questionáveis ou não questionáveis, ou quem apoia satisfeito, quem não apoia ratificando seu descontentamento. E, obviamente, como a gente está falando, como aqui é uma coluna sobre economia, estrito senso, o mote em geral de todas as sinalizações de possíveis políticas econômicas vão no sentido de ajudar o processo de tomada de decisão, que é basicamente do que se trata a economia. Em economia, se a gente puder reduzir por que a gente estuda economia, porque a gente entende economia para entender o processo de tomada de decisão. E aí, juntando economia com a história, como eu sempre digo, e a história é sempre, quer dizer, não sou eu que digo, é como você já deve ter percebido, o meu muso Harari diz que a história ela acontece enquanto ela é contada. As próprias indicações ao longo do caminho, elas vão permitindo que se dê o tom de qual vai ser a política econômica efetivamente adotada. E, nesse caso, pela equipe eleita. Então, o que eu costumo dizer é que, é claro que você vai ter, desde o processo de candidatura, do processo pré-eleição e depois da eleição efetivada, uma série de indicações que, quando a realidade se impuser, a gente vai entender a medida dessas indicações de política econômica. Então, é muito claro que o direcionamento do novo governo é um direcionamento no papel de redução do papel do Estado na economia e em prol de uma liberdade econômica. Na verdade, essa é a grande bandeira de toda a campanha, de todo o processo eleitoral. A crise econômica gerada nos governos Dilma, a partir dos governos Dilma, foi determinante para o resultado da eleição, além de óbvio, e aí eu estou falando disso porque eu sou economista, mas se fosse uma cientista política também ia falar de todo o descontentamento, que aí não é só restrito ao Brasil, mas ao mundo inteiro, com relação ao sistema político em vigor há muitos anos. Então, todo esse conjunto de fatores consolidou todas as previsões, efetivou todas as previsões já realizadas da vitória de Jair Bolsonaro e a sua equipe econômica. E com relação à sua equipe econômica, o Paulo Guedes, em várias demonstrações, em várias entrevistas, ele foi bem claro quanto ao objetivo central dele. Na verdade, o objetivo central dele, que também é o maior desafio da política econômica do Brasil, que é a questão fiscal. O próprio Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, que agora a gente vai ter essa novidade, é um ministro da Economia, não mais ministro da Fazenda, com a junção do planejamento, do comércio, da indústria, ele sempre foi muito enfático no sentido de que o fato da gente ter conseguido colocar, a gente como economista, na verdade eu estava nascendo nessa época, mas o fato dos economistas da época terem conseguido colocar na mentalidade da população que a inflação é de fato um problema e a inflação é de fato algo que a gente precisa correr atrás para que não aumente, que não acelere, porque isso sim impacta as nossas decisões. Eu costumo dizer para os meus alunos que só depois que a gente cuidou do processo de hiperinflação é que a gente conseguiu enxergar a economia como a gente vê nos manuais de economia. Só a partir de 1994 que a gente conseguiu entender eficiência das firmas, processo de escolha, enfim, tudo que é básico no processo de tomada de decisão da economia. Então, Paulo Guedes ele é um defensor do fato de que, ok, cumprimos esse papel, a população entende que a inflação é algo que a gente não pode flexibilizar, que a gente precisa sempre combater, e agora está na hora da gente colocar a mesma mentalidade com a questão fiscal.
A questão fiscal que reduzindo aí muito a explicação, está sempre relacionada à diferença entre receita arrecadação do governo e gasto do governo. A gente vem observando uma trajetória dos gastos explosivos, que tem duas análises, tem a análise estrutural, que um país que envelhece, um país que tem compromissos de oferta de serviços, é um país que tende a ter uma aceleração do gasto fiscal, um país que não cuida da eficiência dos gastos, como é o caso do Brasil, e também decisões não corretas de política econômica nos últimos governos. Então, a partir daí, a gente criou uma situação fiscal muito preocupante, que deve sim ser olhada, e que esse é o grande mote da gestão Paulo Guedes. A partir daí, essa é a espinha dorsal de qualquer política econômica que ele tente implementar. É a partir dessa visão, é a partir dessa noção do que deve ser a política, do que deve ser o foco principal da gestão Jair Bolsonaro, é que o Paulo Guedes vai fundamentar todas as suas propostas de política econômica. Não sem razão, a reforma da Previdência voltou a ser foco de discussões populacionais, de discussões da sociedade civil e também da equipe eleita. Mas também um outro ponto, que aí é o objeto da nossa coluna de hoje, que é a questão das reservas internacionais. E depois dessa longa introdução, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a questão das reservas internacionais, que voltou ao foco de análise nessa última semana, com a possibilidade de reduzi-las, tem como fundamento a questão fiscal. Entendendo a questão fiscal como um problema essencial, como um problema que devemos perseguir e devemos cuidar desse problema, a possibilidade de venda de reservas internacionais tem uma motivação, tem múltiplas motivações. A primeira dela é a possibilidade de você vender essas reservas para pagar parte da dívida. E a partir daí, o que o Paulo Guedes falou muito essa semana, ok, deixa especular, deixa o câmbio desvalorizar, deixa o real ficar mais desvalorizado, porque isso faz com que a venda dessas reservas seja mais competitiva, ou seja, retorne em termos de real em valores maiores, né? Se você tem um câmbio, sei lá, R$4, você vai conseguir converter esse valor em patamares superiores, e a gente cessa parte dessa dívida. E a outra motivação é o fato de que a própria constituição das reservas internacionais, na visão do Paulo Guedes, é um seguro muito caro. Então, como na verdade a compra dessas reservas, você paga um custo Selic e tem uma remuneração a custos internacionais, essa diferença, que a gente tem uma taxa de juros muito alta, essa diferença faz com que você pague por um seguro, você assegure uma situação de uma forma muito cara. Então, a analogia que sempre se usa quando você está tratando dessa questão é você assegurar um carro o seu seguro ter o preço, ter o custo do seu carro. Então, em que medida isso faz sentido? Por isso, essa possibilidade, e aí deixando claro que em hora, pelo menos eu não tenha visto, se alguém viu efetivamente isso que eu vou falar, peço desculpas e peço que me corrijam, mas eu não vi em hora nenhuma que é zerar as reservas, na verdade é vender partes das reservas, para que você consiga reduzir um pouco do déficit fiscal e concluir a agenda concluir a tentativa de voltar à agenda de zerar o déficit, e que tem outro foco nessa nova gestão. Não estamos mais falando do resultado primário, que é só a diferença entre arrecadação e gasto. Estamos falando do resultado nominal, que inclui despesas de juros. E aí fecha o ciclo de se inclui a despesa de juros, inclui aquele pagamento de dívida cara, aquele pagamento também de um seguro caro, e você tentar amortizar parte dessas dívidas. É claro que isso tudo impõe uma série de risco, porque dependendo do seu movimento, dependendo de como você cuida desse pagamento de parte das reservas, então você está tirando reservas internacionais para pagar parte dessa dívida, o mercado internacional, as suas contas internacionais, elas podem sofrer algum impacto.
na medida que você eventualmente faça prossiga com esse plano de venda de venda de reservas, se você fizer isso num contexto que o dólar já está mais desvalorizado, isso pode ter um impacto significativo nas exportações. Lembrando que as exportações nos últimos tempos têm tido um papel crucial para você não intensificar, no passado, a crise econômica e, de alguma forma, assegurar algum nível de crescimento econômico. Mas, a César o que é de César, o próprio futuro ministro falou que essa não é uma hipótese, você vender as reservas enquanto você tem uma desvalorização, enquanto você está na possibilidade de seguir com ajuste fiscal e conseguir resultados favoráveis. A questão da queima de reserva é na crise. E aí talvez aí que gere dúvida, porque numa eventual crise o que você tem é um câmbio, é um real muito desvalorizado, então isso faz com que seja interessante, porque o seu volume de reservas vai te gerar um retorno melhor e isso pode te ajudar no seu resultado fiscal. Mas, ao mesmo tempo, é justamente uma analogia que alguns representantes do mercado dos mercados financeiros fez, você, a partir do momento que você está no momento de crise, que você tem uma crise especulativa e aí o dólar está mais valorizado, que seria mais interessante você vender as reservas, discutir o seguro da casa enquanto a casa está pegando fogo. Então, essa é uma medida que não é novidade, isso não vem na gestão Paulo Guedes, isso não vem na gestão Jair Bolsonaro, isso já é uma discussão bem antiga, isso é uma discussão, inclusive, do governo Lula, e é uma discussão que ela veio em grande medida antes da crise econômica, mas da crise de 2008, mas com a crise de 2008, as reservas foram importantíssimas, porque, de alguma forma, você limita o efeito especulativo de saída da moeda. Você consegue compensar, de alguma forma, a saída de moeda estrangeira num contexto de crise. Mas, de novo, há um preço e há um custo muito alto. Então, isso acaba impactando muito o resultado fiscal de dentro do país. Então, essa é uma discussão antiga, essa não é uma discussão nova, mas é uma discussão que ela acabou perdendo força por conta da crise de 2008. Mas, de novo, como eu falei no início da coluna, a gente tem que lembrar, e talvez isso nos ajude sempre, em quaisquer análises que a gente faça, não só em política econômica, olhar qual é a lente que a pessoa que está gerindo a política está usando e qual é o foco principal dela. O foco principal do Paulo Guedes sempre foi, isso dito em inúmeras, acho que quase todas as entrevistas que ele deu, sempre foi a questão fiscal. Sempre foi entender o déficit fiscal atual do Brasil como o problema mais grave que a gente precisa enfrentar enquanto política econômica, enquanto equipe econômica. Então, a partir daí, todas as medidas devem ser olhadas com essa lente, devem ser entendidas a partir desse prisma. E, a partir desse prisma, qualquer movimento que trate do cuidado, da relação que possa melhorar o resultado fiscal, nessa lente fará sentido. E aí, de novo, o que a gente tem que discutir, e que talvez seja um outro amadurecimento necessário a partir dessas eleições, é sempre que não é... Quando você fala de política pública, entendendo que política econômica também é uma política pública, dificilmente você tem respostas dicotômicas. Em grande medida, você tem que analisar o benefício vis-à-vis o custo. Então, novamente, entender a queima de reservas no momento em que a gente precisa, no momento que a gente está sofrendo um ataque especulativo, é perigoso. Mas faz sentido, porque você pode reduzir o tamanho da sua dívida e pode reduzir o diferencial e pode minimizar o seu custo a partir do momento que você tem um diferencial significativo entre as taxas internas e externas. A gente tem tipicamente uma taxa de juros interna muito maior do que as taxas de juros internacionais.
Então, nesse aspecto, você é uma boa medida porque você vai surfar na onda da sua desvalorização da sua moeda local. Então, isso faz com que se reverta em maior volume de dinheiro internamente, mas, ao mesmo tempo, você vai ficar um pouco mais suscetível a crises internacionais. Por outro lado, se você está falando de queimar reservas ou de vender as suas reservas no momento que o seu câmbio não está muito desvalorizado, que você está com preço competitivo, o que você está dizendo é que você pode jogar ele ainda mais para baixo e isso pode afetar as suas exportações. Então, novamente, em economia, a gente tem muito mais que perseguir o equilíbrio, na verdade esse é o fundamento da ciência econômica, do que respostas binárias. E talvez esse seja o maior aprendizado que a gente tenha que ter a partir de agora, a partir das eleições. A gente tem que entender que agora a gente precisa analisar custos e benefícios. Então, eu sei que eu falei de política nacional, mas a gente está falando de reservas internacionais, então isso é um pouco de como a gente se comporta com o mundo. Isso é como que a gente, o mundo interfere na nossa política nacional e como que a gente recebe as oscilações internacionais. Por isso que faz sentido falar sobre essa possibilidade de política econômica e, obviamente, a gente não pode deixar de falar sobre um movimento tão significativo no Brasil. A gente está observando uma mudança de rota que eu vou incluir Fernando Henrique nessa. Assim, é claro que não posso dizer que Fernando Henrique foi um governo de esquerda, mas um governo muito mais oscilando entre centro, em algumas medidas centro-direita. Então a gente está tomando uma rota muito diferente. Analisar, pensar faz todo sentido e, mais do que todo sentido, é necessário. Esse é o processo democrático. A gente sempre tem que perseguir, buscar o melhor resultado porque, como diria Obama, estamos todos no mesmo barco. Então a gente precisa sempre torcer para que o próximo governo faça um ótimo governo, isso se reverta para a população e que a gente aprenda a amadurecer como sociedade, entendendo o papel fundamental das análises e do nosso exercício diário da democracia. Pessoal, um ótimo feriado para vocês. Até semana que vem. Beijos.